Olá, eu sou o Robson Viana. Eu sou o Marcos Douglas. E você está no canal Conecta Mente, onde nós estamos conectados para entregar conteúdo que agregue valor à sua vida. E hoje usaremos o tema procrastinação. Hoje a gente vai falar um pouco sobre procrastinação. Na verdade, a gente deu um spoiler no vídeo anterior, né? Que a gente falou sobre zona de conforto. Pois é. Se você não assistiu o vídeo anterior, tem um link aqui abaixo desse vídeo. Clica lá e dá uma assistida, porque o vídeo anterior fala sobre zona de conforto. Então você vai entender um pouco mais sobre o que é zona de conforto e a gente também deu algumas dicas como sair da zona de conforto. Né, e alcançar total alta performance aí. Então eu vou aqui entrar direto ao assunto, sem mais delongas. Cara, o que significa procrastinação? Eu quero partir aqui de um tema autoexplicativo, onde o dicionário Aurélio fala que procrastinação é a ação ou efeito de procrastinar, deixar para depois e adiar. E quais os efeitos podem ocorrer na vida de uma pessoa em deixar as suas ações para depois. E quem nunca passou por isso, né? De dizer contar aquela velha historinha. Segunda-feira eu começo, depois eu faço, sempre deixar para depois. Quem nunca passou por isso? Eu passo até hoje. Cara, vou contar um exemplo hoje. Hoje pela manhã eu fiquei na dúvida se eu ia procrastinar ou não. Realmente eu fiquei na dúvida em relação a correr. Eu voltei a fazer minhas caminhadas, correr, e hoje de manhã ficou aquela. Vou deixar para amanhã. Hoje, vou fazer hoje não. Vou deixar para depois. E aí a gente quer compartilhar com o pessoal algumas dicas, o que é que pode acontecer e o que é que essa procrastinação ela traz de malefício para a vida das pessoas, né, Robson? Traz muitos prejuízos, na verdade. E eu tenho um ponto de vista que vai trazer clareza para você em relação a isso. Dentro do conceito de foco temporal, nós temos passado, presente e futuro. E talvez essa seja a minha referência para as minhas ações de agora. Estudos comprovam que o modelo ideal das pessoas de sucesso, elas se comunicam com o passado 10% da sua vida. Presente 60% e futuro 30%. O que me dá uma clareza de que a minha vida está acontecendo nesse exato momento. Grande parte da minha vida está acontecendo exatamente nesse momento. Não que o passado não tenha participação e também que o futuro não venha ter participação, mas para mim alcançar esse modelo de sucesso, das pessoas que alcançam o sucesso, eu preciso estar produzindo 60% do meu tempo. Eu preciso estar produzindo. E a pegada está aí. Quando eu deixo para depois, eu vou estar vivendo mais o futuro ou mais o meu passado e acabo deixando de fazer acontecer na minha vida. É como se eu deixasse de realizar o agora para vivenciar ele depois. E eu tenho um conceito que não quero dizer se é certo ou errado, se é uma verdade ou uma mentira, mas que para mim depois é nunca. Imagina você vender alguma coisa, você chega, faz sua apresentação para o teu prospecto, para o teu cliente, e o camarada olha e fala assim: não, depois eu vejo, depois eu compro. E livros falam, estudos de casos falam que o depois é nunca. E esse é o maior perigo. De repente você precisa de uma ação agora para ter um resultado agora, seja ele para a tua saúde, para os teus relacionamentos, para a tua vida profissional ou para a tua vida pessoal. E quando você deixa para depois, pode ser que seja para nunca. Realmente, e esse tema procrastinação tem sido muito comentado, porque quando a gente fala até no vídeo anterior a gente falou muito sobre a questão de autoconhecimento. No canal vocês vão ver muito essa questão de desenvolvimento pessoal e de inteligência emocional. Então, quando eu busco essa reflexão para a minha vida, eu identifico quais são os momentos que eu estou procrastinando, quais são os momentos que eu estou me auto-sabotando. E eu posso dizer que procrastinação está muito ligada também ao medo. Estudos também comprovam que toda vez que eu tenho medo de fazer alguma coisa, eu tenho medo de não conseguir, eu acabo me auto-sabotando, e aí eu faço com que eu não realize aquela atividade. Por quê? Porque se eu não realizar aquela atividade, eu não vou fracassar. Então, muitas vezes o medo de fracassar
Isso já aconteceu muitas vezes na minha vida e talvez tenha acontecido na sua e na sua vida, que muitas vezes o medo ele acaba fazendo com que você procrastine. É aquela história, é melhor eu não jogar, porque se eu não jogar eu não vou perder. Então time que não joga, não perde. Então se eu entro em campo, eu corro o risco de perder. E para não perder, eu evito. Né? Então, como eu tenho medo, eu vou deixando para depois, e eu procrastino. Se eu procrastino, eu deixo para depois. E como você falou agora, depois é nunca. Né? Exatamente. Então, hoje, se tu fosse dar alguma dica ou trazer alguma reflexão para o pessoal que está assistindo o canal, está assistindo esse vídeo, o que é que tu traria para eles identificarem se procrastinar? Se estão procrastinando ou não. O que é que isso acarreta para a vida deles e para a tua vida, o que é que tu já identificou? Diz aí. A grande pegada, na minha opinião, é você identificar se você está procrastinando ou não. Porque talvez faça parte de um mau hábito e você não tenha nem consciência de que você tem essa habilidade negativa de deixar para depois. E qual é a pegada aí? O que eu diria? Primeiro é você ter uma consciência de quais resultados você gostaria de ter e você vem anulando. Não vem colocando a atenção necessária para que você tenha os estímulos necessários para fazer acontecer. Quantas e quantas pessoas chegam ao fim do ano e ali eles fazem um checklist de tudo que vai fazer para o ano seguinte. E aí ele vai lá e fala, eu vou fazer dieta, eu vou perder peso, eu vou parar de beber, eu vou parar de fumar. E o que acontece? Vira o ano, e aí ele fala assim, eu vou deixar para depois. Semana que vem se torna mês que vem, aí vira o semestre, aí se torna o ano que vem. Então, se atentar ao que você está fazendo da sua vida. E o quanto você está perdendo por deixar para depois. O quanto a pessoa perde por deixar para depois. Ter clareza nesse ponto, primeiro, para identificar se você está deixando para depois, é o primeiro ponto. Quantas e quantas pessoas estão vivendo um relacionamento ruído, acabado, e estão deixando uma ação definitiva de vida para depois. Então, procrastinar, ela está desde a leitura de um livro, eu vou terminar essa leitura, e eu deixo para depois, eu leio uma página, não, depois eu leio, eu perco até o direcionamento do meu raciocínio em relação ao conteúdo, como para vícios, mau hábitos, para saúde, para relacionamento, para vendas, para trabalho. Ela está direcionada em todos esses aspectos e ela é um dos principais fatores que faz com que as pessoas deixem de alcançar bons resultados na vida dela. Então, o primeiro ponto para mim aí é você trazer para a tua consciência e identificar se você procrastina e onde você procrastina. O que eu preciso fazer, que quando eu tenho que fazer, eu deixo para depois. Isso aí seja, como você falou, muitas vezes você vai começar a estudar e aí vem aquela vontade louca de abrir lá outra caixinha do Google Chrome e abrir outra caixinha de conversa e aí você acaba deixando para lá o que é que você vai fazer e aí você entra nessa procrastinação. E me veio aqui, eu até anotei um dos pontos que também vai determinar essa questão de procrastinar é você não ter metas bem claras. É você não ter definido exatamente o que você quer. Porque se você não tem bem definido o que você quer e as metas muito claras do que é que você quer atingir, então qualquer distração vai tirar você do foco. E qualquer coisa vai fazer você procrastinar e deixar para depois. Então se eu tenho bem claro o motivo que eu vou levantar de manhã, eu vou pegar meu sapato, eu vou calçar meu sapato e eu vou correr, se eu tenho muito claro qual é o benefício que isso vai me trazer, e aí eu vou fazer o quê? Eu vou combater aquela vontade de deixar para depois, eu vou fazer isso e, consequentemente, eu vou colher resultado. Se eu sei que ler um livro vai me levar para o próximo nível, se eu sei que ler o livro vai me aproximar do meu objetivo, então eu vou lá e eu faço isso. Aí eu vou lá e eu realizo aquela atividade que eu preciso fazer. Aí se eu puder deixar para o pessoal aqui uma grande dica que me ajudou muito em relação a
melhorar em relação a eliminar essa questão de procrastinação, que é sempre deixar para depois, eu posso até usar um exemplo aí para ficar mais claro para vocês, o exemplo de iniciar uma corrida, de iniciar uma caminhada. No livro lá, O Poder do Hábito, ele fala sobre criar novos hábitos, criar novas rotinas. Eu acredito que uma das formas que você pode eliminar a procrastinação é como? É criando uma nova rotina, um novo hábito. Hoje a nossa vida é baseada em hábitos, sejam hábitos bons ou hábitos que não são tão bons. Sejam hábitos que vão te aproximar do teu objetivo ou hábitos que vão te distanciar do teu objetivo. E uma forma que eu quero passar aqui para vocês é a questão de criação do novo hábito. Como é que eu vou criar um novo hábito? Eu vou dar essa dica aí de começar uma corrida. Então, qual é a dica? Você vai ter que deixar uma deixa. Para ser criado um novo hábito, você precisa de uma deixa. Como assim? Vou colocar lá meu despertador para acordar a tal hora e eu vou começar a levantar, vou calçar meu sapato e vou correr. A deixa, qual é que vai ser? É você deixar o seu sapato, por exemplo, lá do lado da sua cama. Então, quando você acordar, que o despertador tocou, você acordou, quando você olha para o sapato, aquilo ali é a deixa. O que vai ser a deixa? A deixa ela vai lembrar você do que é que você vai conseguir realizando aquela tarefa que você tem que fazer. E aí você parte para a rotina. Qual a rotina que você vai estabelecer? É o quê? É calçar o sapato e é correr X quilômetros. É correr X minutos. E aí, para que essa rotina, para que esse hábito seja instalado, você precisa dizer para o seu cérebro qual é a recompensa que você vai ter, se você fizer aquilo. Se você cumprir aquele processo, qual é a recompensa que eu vou ter? E aí, talvez eu possa colocar uma recompensa de quê? Se eu correr de segunda-feira a sexta-feira, ou 3 dias na semana, a recompensa vai ser eu ir para aquele restaurante que eu gosto. Faz sentido? Total. Então, e eu posso dizer isso para você, eu posso usar um exemplo bem simples e bem sutil. Eu comecei a analisar na minha vida se realmente isso era real, se realmente isso acontecia. E geralmente quando eu acordava de manhã, eu levantava da cama e já começava a fazer minhas coisas. Eu não tinha o hábito de arrumar a cama. Vê que coisa simples. Eu disse, cara, eu vou ver se realmente isso funciona. E aí todos os dias que eu acordava, mesmo com aquela preguicinha inicial, eu levantava da cama e eu já dobrava meu lençol, guardava meu lençol, deixava a cama toda forrada. E aí eu fiz aquilo ali, eu estabeleci qual era a recompensa que eu ia ter se eu fizesse aquilo ali durante 21 a 30 dias, todos os dias consecutivos. E aí eu fiz e isso se tornou um hábito. Por incrível que pareça, e por mais simples que seja, hoje, sempre que eu vou sair de casa, a minha cama está arrumada. Porque isso foi um hábito que foi instalado. Então, com a repetição, isso se tornou tão natural quanto escovar os dentes. Show. Então, se eu puder deixar uma dica, eu estou deixando na realidade essa dica para vocês, é exatamente essa. De se criar uma nova rotina, de se instalar um novo hábito. E aí eu vou deixar aqueles hábitos que me impediam de atingir meu objetivo para trás, e eu vou começar a criar esse novo hábito, que é um hábito que vai me aproximar do meu objetivo. Qual é o meu objetivo? Eu ter um corpo mais sarado, eu ter mais saúde. Aí eu acredito que o caminho é esse. Show. E aí, eu lembrei de uma situação, de um dos treinamentos que nós estávamos fazendo, e eu trouxe também esse mesmo conceito, né, para condicionar o teu cérebro a te impulsionar a fazer o que precisa ser feito. E ali a ideia era trazer recompensas para que você pudesse executar as tarefas que você não tem tanto prazer em fazer. É importante fazer o que precisa ser feito para você poder depois fazer o que você gosta de fazer. E ali eu trouxe um exemplo também da academia. Eu tinha um desafio de manter a constância, de malhar todos os dias da semana, e essa era a minha meta. E eu gosto muito de chocolate, e o que eu fiz? A cada dia que eu batesse a meta, eu me permitia no final da semana comer um chocolate. Aí um dos alunos falou, pode ser uma caixa de bombom. E aí a ideia é a seguinte, tomar cuidado qual é a recompensa. Porque você tem que prestar atenção se essa recompensa não vai fazer com que você jogue o teu esforço fora. Né? Então tem que ser algo que não implique nos teus resultados e nem que te traga prejuízo. Imagina, eu malhar a semana inteira e comer uma caixa de bombom. Olha o tanto de caloria que eu ia dar. Vai jogar todo o trabalho pro Todo o trabalho vai embora.
E outra coisa, beleza, agora eu consigo entender o que é procrastinar, deixar para depois, e mesmo assim eu não consigo. Chega na hora, não sei o que acontece, eu deixo para depois. Eu sou completamente apaixonado por neurociência e o desenvolvimento de como o cérebro trabalha, como ele traz os recursos necessários para a ação ou para a proteção do ser humano. E eu passei por isso, tomei decisões de deixar de deixar para depois, né? Eliminar as possibilidades de procrastinar. E o que aconteceu, Marquinhos? Eu não conseguia. E eu estava sempre deixando para depois. E aí o que me restava era buscar o conhecimento que estava me faltando para entender onde, né, qual o ponto que estava tendo uma lacuna ali que eu me dispersava e deixava para depois. Toda ação que para o teu cérebro é desconhecida e que ele não consegue enxergar qual é o resultado, ele vai procurar te privar dessa ação. E o mais interessante é quando você tem a percepção, quando você busca essa visão para entender o que exatamente, o que acontece exatamente na hora que você toma a decisão de deixar para depois. E aí eu estudando eu entendi que o cérebro, quando você tem uma ação, quando você tomou uma decisão de fazer algo que te gera dor, desconforto ou que o resultado é incerto, ele vai te trazer outras tarefas com a inteligência de que você tenha a percepção de que elas precisam ser feitas primeiro do que é que você deveria fazer, do que é que você tomou a decisão de fazer. E aí você se sente obrigado a deixar para depois. Vou dar um exemplo. Tomei a decisão de correr de manhã. Né? Hoje nós estamos todos fits, né? Com essa ideia de cuidar do corpo, da saúde. Nosso amigo aqui voltou a correr, eu também vou correr. Então vamos usar isso como exemplo. Tomei a decisão de levantar e correr 5 km ou fazer a caminhada. E para mim gera dor e desconforto porque não se tornou um novo hábito. E justamente por esse desconforto, meu cérebro quer o quê? Trabalhar para me proteger, né? E fazer com que eu sobreviva e eliminar as dores, os desconfortos. E exatamente no momento em que eu levanto, eu lembro que eu preciso ler um livro. Ou que eu preciso fazer um agendamento. Ou que eu preciso estruturar um trabalho de execução profissional. E aí, o que eu faço? Eu tenho a percepção de que essa nova tarefa é mais importante do que aquela que eu tinha colocado como prioridade. E aí eu me saboto e procrastino. E essa percepção é importante porque quando você entende o porquê, você descobre o como. Né? Agora eu sei por que eu procrastino, então eu consigo entender como eu posso fazer para deixar de procrastinar. Diz aí. Pronto, e aí, Robson, o que é que acontece? Quando eu consigo identificar o que está me fazendo procrastinar, na realidade, eu tenho essa consciência de forma cognitiva. Né? Eu entendo que eu preciso realizar tal coisa e eu estou deixando de realizar. Só que muitas vezes o que é que acontece? Muitas vezes, mesmo entendendo cognitivamente, mesmo entendendo racionalmente, cara, eu sei que para eu crescer eu preciso ler o livro. Eu sei que para eu crescer eu preciso estudar para aquela prova. Eu sei que para eu passar no concurso eu preciso fazer aquele cronograma, estudar determinadas tarefas. Eu sei que para eu ter um relacionamento bom, melhor e melhorar, eu sei que eu preciso o quê? Eu preciso me engajar no relacionamento, eu preciso me doar no relacionamento. Né? E aí, racionalmente eu sei tudo isso. Só que o que acontece? Emocionalmente, eu não consigo realizar essas tarefas. Emocionalmente, eu não consigo fazer o que precisa ser feito. Então, para que se consiga mudar esse estado e mudar esse padrão, é preciso alguns processos. E um desses processos que eu falei, que é o processo de criar um hábito, é um deles. Então, como eu sempre falo, a questão de eliminar a procrastinação, vencer a procrastinação, eu não preciso de uma motivação para isso. Eu preciso ter muito mais disciplina do que motivação. Porque a motivação ela é muito instável. Ela acontece muito rápido. Então hoje eu posso sair daqui dessa conversa super motivado e dizer que amanhã eu vou entrar na academia e eu vou me tornar um cara mais saudável, né? Só que eu vou chegar em casa e vou dormir e quando for amanhã essa motivação pode ter ido pro ralo. Só que se eu tiver a disciplina
se eu tiver a atividade certa, a disciplina correta do que eu preciso fazer, então eu vou lá e eu venço, e eu vou lá e eu supero. E mesmo sem vontade de fazer, eu vou lá e faço. Porque aí, conforme quanto eu vou repetindo essas ações, vai ser, por exemplo, criado um novo hábito, criado uma nova rotina, e eu vou conseguir atingir meus objetivos. Então, e eu sempre falo da questão de que para você conseguir atingir um grande objetivo, você precisa primeiro atingir pequenos. Então, tipo, se por exemplo hoje você está procrastinando de ler um livro, cara, se eu não consigo ler 20 páginas, eu posso ler 5 páginas. Mas a importância é eu ter a constância nessas tarefas. Daqui a pouco as 5 páginas vai se tornar muito natural de você fazer. Vai se tornar um novo hábito e aquelas 5 páginas vão para 10 páginas. Entendeu? Então, se hoje eu te perguntar, se tu tivesse alguma dica para dar para o pessoal, o que é que pode ser feito para poder eliminar a procrastinação? Tu teria alguma dica? O que é que tu diria? Show. Eu acho que o primeiro ponto é trazer um conceito de coaching aqui, né? Se questionar, se perguntar, fazer perguntas inteligentes para você. Se eu fizer tal ação, se eu executar tal ação, qual benefício eu vou ter? E ali você traz a visualização clara, né, específica, palpável, de qual resultado você vai ter se você agir nesse determinado momento. Ou o inverso. Se eu não fizer, qual vai ser o meu resultado? E aí você permite visualizar e entender qual vai ser o resultado que você vai ter a curto ou a médio ou a longo prazo e está deixando a todo momento o que precisa ser feito para depois. Quando eu visualizo, quando eu trago a pergunta, que eu visualizo o meu resultado, eu posso trazer de uma maneira, e aqui eu falo emocionalmente, certo? E não só tratando da questão emocional, que eu concordo plenamente com o que você falou em relação a desenvolver um novo hábito de uma maneira cognitiva, e depois que você constrói esse hábito, ele faz parte da tua rotina diária. Mas tanto eu quanto você sabe a importância que tem a gente ter esses dois hemisférios alinhados um com o outro, não é mesmo? E eu preciso ter a motivação emocional. Quantas e quantas pessoas sabem que precisa ser feito, mas não tem a carga emocional, a inteligência emocional para dar continuidade e agir em direção ao que precisa ser feito. Então, comigo funciona muito, e a dica que eu dou é você trazer essas perguntas inteligentes do que você vai alcançar, construir uma visão positiva em relação a esse resultado e trazer esse resultado como combustível para te impulsionar a ação. Ou o inverso, se eu não fiz, porque às vezes a vontade de não fazer é maior do que de fazer. Aí, beleza, eu não estou a fim de fazer, eu não quero fazer. Certo, se eu não fizer, qual é o meu resultado? E aí eu construo essa imagem na minha mente a ponto de eu vivenciar ela. Certo? Isso é tão forte que quando eu visualizar eu posso ver cores, sentir cheiro, me visualizar naquela imagem, naquela situação, sentir dor ou prazer, e aí sim eu vou ter a carga emocional necessária para me impulsionar a tomar a decisão de realmente fazer ou de realmente deixar para depois. E aí eu acredito que o que vai prevalecer é realmente na escala de valores. Exato. Qual é que vai ser o teu valor pessoal maior? Usando aí muito o exemplo que a gente está citando da saúde. Realmente estar saudável. Você saber que você vai ter uma vida mais saudável. De você poder fazer um exercício e estar tranquilo. De você poder brincar com seus filhos sem cansar rápido. De você poder fazer um exercício físico sem estar se preocupando com aquelas dores. Então eu acredito que o que vai pesar muito é qual é na escala de valores o que é que essa visão de futuro vai trazer para você. Será que realmente vale a pena? A gente entra na ferramenta, o que é que eu ganho, o que é que eu perco? O que é que eu vou ganhar se eu atingir isso, o que é que eu vou perder se eu atingir isso? Então quando vai para a balança, se lá na sua escala de valores estiver mais alinhada com o que vale mais a pena, eu realmente colocar essa carga emocional, colocar essa vontade para poder realizar meu objetivo, se realmente
na escala de valores tiver numa escala maior, vai ser muito mais simples de se realizar o objetivo. É por isso que é tão importante você ter muito claro o que é que você quer. Muita clareza do que você quer. Imagina a seguinte situação. Porque talvez dê uma sensação de ser genérico e de não ter tanto efeito assim sobre a vida de uma pessoa. Mas tem um poder de estagnação muito grande a questão de procrastinar, de deixar para depois. Imagina a pessoa que tem um mau hábito de beber. E eu vejo muitas pessoas falando assim, Marquinhos, eu vou morrer mesmo? Pô, você não sabe que você está se matando bebendo, ingerindo álcool, né? Você está acabando com o teu organismo. Ah, mas eu vou morrer mesmo? Ninguém vai ficar para semente. A questão está justamente no ponto de você não entender o que você está fazendo com o teu corpo, e pode até ser que você entenda, mas não visualizar a consequência que isso vai trazer para você a médio ou a longo prazo. Porque realmente todo mundo vai morrer um dia, isso é natural do ser humano, mas imagina a pessoa que bebe aos 30 anos, descontroladamente. Qual é a expectativa de vida dela se ela não beber? Hoje o brasileiro está vivendo em torno de 70 a 80 anos. Mas se ela ingerir álcool todos os dias, da maneira descontroladamente, aqui eu não sou médico e nem estou falando, mas eu estou falando em questão do conhecimento que a gente tem em relação à saúde. Todo mundo sabe, e pode ser que não, estou generalizando agora, mas a grande maioria das pessoas sabe que beber faz mal para a saúde. E o que eu faço? Eu vou visualizar, se eu continuar bebendo da maneira que eu estou bebendo, quando eu estiver com 70 anos, como eu vou estar? E aí eu procuro referência de pessoas que bebem e que chegaram aos 70 anos. E normalmente essas pessoas não dão a volta no quarteirão. Aí imagina agora a situação, você com 70 anos, não consegue ir na padaria comprar um pãozinho, aí vivendo cada dia mais debilitado, chegando ao ponto de precisar de alguém para dar banho em você, de alguém para dar comida para você, as pernas inchadas, problema de circulação, problema no fígado. Imagina a situação. Então aí eu consigo entender o quê? Que se eu continuar bebendo, eu vou chegar a esse ponto. E se eu não beber? Eu posso chegar aos 70 anos, aos 80 anos, com vigor físico, podendo ir comprar meu pãozinho, dando banho nas minhas necessidades básicas, né? Tomando banho tranquilamente, me alimentando, tendo saúde, tendo vigor físico. Por que não? Então é aí que está o ponto, você trazer clareza para os benefícios e para os prejuízos de procrastinar ou não procrastinar. Ah, eu vou deixar para parar de fumar o ano que vem. Amigo, quais benefícios você vai alcançar se você deixar de fumar hoje? Hoje, nesse momento. Minha roupa muda o perfume, muda o meu paladar, muda o meu olfato, muda a minha capacidade de respirar, minha disposição, a libido. Certo, e se eu continuar? Né? Como eu vou estar daqui a 5 anos, daqui a 10 anos? Né? Quais são as doenças que podem me ocasionar? Câncer no pulmão? E como essas pessoas que vivem com esse tipo de enfermidade, elas estão hoje? Quais são as limitações? Então você vê aí estímulos e exemplos que te ajudam a tomar decisão. O que eu ganho ou o que eu perco? E se você não tiver referência, estuda, pesquisa e procura pessoas que estão vivendo isso hoje. E aí você vai ter clareza de onde você pode chegar agindo ou do que você pode deixar de alcançar e não agir. E aí, quando fala da questão de o que é que eu ganho se eu não fizer isso agora? Na realidade, eu acredito que está muito ligado ao prazer imediato. Na realidade, o fumar mais um cigarro hoje é quem fuma porque gosta. Né? Ou ficar um pouco mais deitado, ou comer mais doce, ou me alimentar de forma pior, ou então o não ler um livro, ou então não estudar 1 hora a mais para poder passar numa prova. Isso tudo tem a ver com o prazer imediato. E o prazer imediato é bom, né? O prazer imediato é muito bom. Só que o que acontece? Isso é uma reflexão para a gente trazer aqui. Quando a gente faz muito prazer imediato, lá na frente a gente vai precisar pagar um preço. E como a gente vai falar e está falando dessa pegada do desenvolvimento, de buscar ser alguém melhor, quando eu estou falando do prazer imediato, quando eu não pago o preço hoje, quando eu não faço hoje, lá na frente eu vou precisar fazer. Isso eu posso até falar para quem é mais jovem, que gosta de fazer o agora, que gosta de aproveitar agora, que gosta de curtir agora. Quando eu faço muito hoje, o que eu
quero fazer, só o que eu gosto de fazer, lá na frente eu vou ter que fazer o que eu não gosto de fazer. Então, se você está numa jornada de crescimento, está numa jornada de realmente ter uma vida extraordinária, está na jornada de realmente ter um bom relacionamento, de ter um resultado financeiro bacana, de passar no concurso que você sonha, de ter o sonho que você sonha, isso está muito ligado a deixar os prazeres imediatos para depois. Realmente, a dica que eu dou é essa. Quando eu faço muito hoje, o que eu só quero fazer, lá na frente eu vou ter que fazer muito o que eu não quero fazer. E aí você citou exemplos que, cara, me alimentar mal hoje é bom. Fumar hoje é bom e tudo isso é bom. E lá na frente, quando eu começar a colher realmente de não ter uma saúde tão boa, de estar precisando depender de pessoas para me locomover. Então imagina lá na frente o quanto você pode sofrer, o quanto a pessoa pode sofrer. E vem aquela pegada de que você vai estar a todo momento pagando o preço. E aqui eu vou trazer um conceito bíblico. Na Bíblia está escrito que o único preço que eu e você não precisa pagar é o que Jesus Cristo pagou, né? Que ele morreu lá, foi crucificado por mim e por toda a humanidade. E aqui eu não estou falando de religião, mas só trazendo um exemplo para que tenha como base do que eu quero dizer. A todo momento, ou eu pago um preço por fazer, ou eu vou pagar o preço por não fazer. Se eu cuido da minha saúde, eu preciso pagar o preço por cuidar da minha saúde. Dizer não ao açúcar, às frituras, massa, gordura. Eu estou pagando um preço, porque o sabor é bom, o corpo quer, né? O organismo pede. Porém, qual é o resultado? Eu vou ter uma saúde com vigor físico, né? Eu vou ter longevidade. E se eu não quiser pagar esse preço? Eu vou comer tudo que eu quero comer. Porém, eu vou pagar o preço por não cuidar do meu corpo. Então, de qualquer maneira, tirando o fato do que eu falei, de que o único preço que eu e você não vamos pagar é o que já foi pago na cruz, todo o resto tem um preço e precisa ser pago. Uau, top o assunto de hoje, eu gostei. Muito bom, muito bom. Realmente é importante trazer essa reflexão, porque quando a gente não traz essa reflexão, a vida acaba acontecendo de modo automático. Então, quando a vida entra nesse modo automático, eu perco a percepção das coisas, eu perco a percepção do que eu estou procrastinando, eu perco a percepção se eu estou na zona de conforto ou não, ou se eu posso melhorar ou não. Porque se eu estou tendo uma vida bacana, se eu estou bem, eu posso melhorar. Ou então, se eu não estou tão bom, eu posso melhorar mais ainda. Então, essas reflexões são muito importantes, realmente. E realmente o papo de hoje foi sensacional. Mas me diz aí, vai ter spoiler ou não? Porque quem deu spoiler no último vídeo foi você. Não, no último vídeo eu falei demais. Eu prometi que nesse eu não ia falar nada. Dá uma assistida lá, porque eu ensaiei dar um spoiler, aí ele não deixou dar o spoiler do filme. Aí ele deu um spoiler do próximo vídeo. Mas tá tudo certo. O próximo vídeo é uma surpresa. Se você tá gostando do canal, clica aí, curte, dá um like, compartilha, porque nós estamos seguindo a nossa missão de crescer e contribuir. E eu tenho certeza que esse vídeo vai agregar e vai contribuir com a sua vida para que você possa desenvolver a inteligência necessária e continuar traçando as suas metas e alcançando os seus objetivos. Com certeza, a dica que eu te dou é fica ligado, porque realmente o conteúdo que vai ser trazido para cá vai ser um conteúdo de altíssimo valor. Eu tenho certeza que com esse nosso bate-papo aqui, você com certeza caíram muitas fichas e talvez hoje você tome a decisão de parar de procrastinar. Talvez hoje você tenha entendido no que é que você vinha procrastinando e o porquê você talvez não estivesse conseguindo os resultados que você tanto almeja. Beleza. Então, só quero te fazer uma pergunta. Vamos tomar um café agora ou vamos deixar para depois? Com certeza agora. Um grande abraço e nos vemos nos próximos vídeos.